Amém. Você para dar tudo certo, né? Eu, eu pedi ao Senhor que colocasse uma palavra no meu coração, que falasse comigo, porque bom é a gente falar de Jesus, do que ele faz sobre as nossas vidas. E hoje é a live de frutos do Espírito Santo, né? Os frutos do Espírito sobre as nossas vidas. E o Senhor me deu aqui em Mateus 6, 25, que diz assim, Mateus 6, 25, diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o nascimento, e o corpo mais do que as vestes? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? O qual vós e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado na sua estatura? E quanto às vestes, por que andais solícitos? Olhai para os lírios dos campos, como eles crescem, não trabalham, nem afiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã ela está dando forno. Não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que queremos, ou o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios as procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitais de todas as coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Senhor Deus querido e Pai amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, eu te peço, Senhor, neste momento, Pai, que a tua palavra, Senhor, seja como uma semente, Senhor amado, plantada junto ao ribeiro, Senhor amado. Que os nossos corações, Pai querido, sejam como a terra fértil, Senhor, para receber de ti nessa tarde. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, irmãs. Aqui, a palavra do Senhor ela é muito clara. E quando eu comecei a ler isso daqui, eu falei, Jesus, muito obrigada. O Senhor é o Deus de toda providência. E nos dias atuais, nós estamos procurando tanto as coisas, estamos querendo viver o dia de amanhã. A palavra de Deus ela é muito clara quando ela diz para a gente não andar quieto, para olhar a beleza dos lírios, a gente pode olhar os pássaros. O Senhor aqui ele faz uma comparação notória. E o Senhor, ele deixa uma pergunta para as nossas vidas. É, com tudo que a gente faz, a gente pode acrescentar um pouco da nossa altura? A gente pode ser mais alto, mais baixo? Não. Ele quem nos fez, ele nos deu uma medida certa. E ele nos fará todos os dias a medida certa sobre as nossas vidas. A palavra não diz para a gente ser desleixado e não se preocupar. Não, nós precisamos sim se programar. Mas a palavra de Deus diz para a gente não andar ociosos. Ansiedade, irmãs. A gente não tem que perder o sono pelo que vai acontecer amanhã. A gente não tem que viver ansiosos. A ansiedade, a depressão, ela está tomando conta do ser humano.
porque o ser humano quer resolver hoje o que é para ser feito amanhã. E se semana que vem não der para fazer? Mas e se semana que vem der para fazer também? Hoje nós estamos preocupados com o que vamos fazer amanhã, com o que vamos fazer semana que vem, com o que vamos fazer daqui a pouco. E a palavra do Senhor diz para nós não andarmos ansiosos, porque não é isso que o Senhor quer para nós. A palavra de Deus diz que já basta cada dia o seu mal. Hoje nós já temos muito com o que se preocupar. Hoje o Senhor já temos uma carga sobre nós. E nem tudo, irmãs, eu quero falar para as irmãs que nem tudo. A palavra de Deus diz do que reclama o homem, senão dos seus próprios erros. Irmãs, se hoje nós confiarmos no Senhor, amanhã nós teremos resultado da confiança de hoje. Nós não temos que ser homens de pequena fé. Nós precisamos confiar e esperar, porque o Senhor, Ele é quem guarda, Ele é quem faz. Muitas das vezes estamos ociosos, mas a Bíblia mostra tantos homens que não tinham nada, que não tinham capacidade, e o Senhor os capacitou. Quando o Senhor chamou Gideão, Gideão saiu ali com 32 mil homens. E certamente Gideão falou: eu tenho o melhor exército, eu vou ganhar essa guerra. Porque eu falaria, mas se eu tivesse hoje uma equipe, não importa se no meu trabalho, se dentro da minha casa, imagina o marido perfeito, os filhos perfeitos, você ia dizer: eu tenho a melhor família, eu não serei destruída. Ou tenho a melhor equipe de trabalho, eu darei conta de tudo. Eu tenho os melhores membros da igreja. Eu sou uma pastora de excelência, eu sou um pastor de excelência. Gideão poderia ter pensado isso, porque ele tinha 32 mil, ele tinha um exército muito grande. Mas quando Deus quer agir, a glória é dele, é para ele, e tudo que nós temos é para ele e é dele. E ali o Senhor foi fazendo voltar um por um. Imagino eu, se eu fizesse parte do exército de Gideão e visse tantas pessoas voltando, eu falaria: se eu não fosse corajosa, eu vou voltar também. E eu voltaria também. Porque você sair para uma guerra com 32 mil e chegar no você sai com 32 e chega no final apenas com 300 homens. E você pode olhar e ver assim a cabecinha de um por um. Aí, se você não for um dos corajosos, você volta. Mas Gideão não voltou. Sabe por que Gideão não voltou? Porque ele, acima de tudo, ele confiava no Senhor. E ele estava recebendo as orientações do Senhor. E na nossa vida hoje não é diferente. Às vezes pensamos em desistir. Eu confesso para as irmãs que eu tenho vivido dias difíceis dentro da minha casa. Que às vezes penso em desistir de algumas coisas. Não de Cristo, mas desistir de lutar por algo. E quando a gente pensa em desistir de lutar por algo, o Senhor vem. E o Senhor nos fortalece. E o Senhor nos diz: primeiro busca o reino de Deus. Primeiro clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E depois que você fizer isso, eu acrescento as demais coisas, porque as demais coisas são pequenininhas demais. O mais importante no momento é buscar o reino dos céus. Por que viver sofrendo pelo dia de amanhã, se às vezes nós não estamos dando conta pelo dia de hoje? Se às vezes nós não estamos dando conta do que fazer hoje? Às vezes nós acordamos tão cedo, passamos o dia inteiro corrido, e quando nós vamos dormir à noite não conseguimos concluir tudo aquilo que nós desejávamos. Mas buscamos a Deus? Tivemos tempo para orar? Tivemos tempo para ler um versículo da palavra do Senhor? Tivemos tempo para dobrar nosso joelho e falar com Deus? A palavra de Deus diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Como que eu, se eu hoje não tenho tempo para estar aqui orando? Como que eu hoje, se não tenho tempo para acordar de manhã e falar com Deus, eu vou querer passar a eternidade do lado daquele que eu não tenho tempo hoje? Como que vai ser isso? Como que eu vou conseguir passar a eternidade do lado de alguém que eu hoje tenho 24 horas por dia, mas eu não encontro tempo para esse alguém que é Jesus Cristo? Todos nós, irmãs, temos 24 horas por dia. Todos nós temos 24 horas.
Então, se algo está sufocando o nosso momento com Deus, algo precisa ser tirado. Algo precisa sair da nossa vida. Mas nós escolhemos, às vezes, tirar a palavra de Deus, tirar o momento de oração, tirar um momento de intimidade com o Pai da nossa vida e fazer todas as demais coisas. E aí, quando chega no final do dia, estamos exaustas, estamos cansadas, e aí pensamos, antes de eu dormir, eu oro e falo com Deus, e antes de eu dormir, eu estou tão cansada que não consigo. Deus é a prioridade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos primeiro a Jesus, todas as outras coisas nos são acrescentadas. Todas as outras coisas chegam até nós para nós fazermos com ordem e com decência. Se nós não tivermos fé para praticar aquilo que o Senhor tem preparado para nós, como nós vamos ter fé para viver na eternidade? Como nós vamos ter fé para viver com o Pai, com o nosso Mestre, com o nosso Senhor Jesus Cristo? Então, que a gente possa estar sempre firmados na rocha, olhar e ver, Senhor, olha as coisas grandes que o Senhor tem feito. E tudo isso o Senhor faz na minha vida. A palavra de Deus diz: não andeis, pois, inquietos. Versículo 31. Não andeis, pois, inquietos com o que não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos? Não andeis inquietos. Mas não vai faltar o pão nosso de cada dia, não vai faltar o que comer, ou o que beber, ou o que vestir. Pode não ter para sobrar para amanhã, mas hoje o Senhor não nos deixa faltar. O povo, quando estava no deserto, Deus mandava o maná todos os dias. E se eles guardassem aquele maná para o dia seguinte, irmãs, no dia seguinte estava podre. Era o pão de cada dia. Era todos os dias dependendo de Deus. Era todos os dias falando: Deus, eu dependo do Senhor Jeová. Todos os dias eles dependiam de Deus. E quando chegava no sábado, porque o Senhor requer que a gente tire um dia para Ele, antigamente nós íamos para a escola dominical, depois íamos para o evangelismo, depois à tarde estávamos fazendo visita e à noite estávamos na igreja. Eu fui dessa época, onde o domingo era passado o dia inteiro na igreja. E aí, quando nós focamos em fazer a vontade de Deus, Ele guarda. E quando o Senhor ali no deserto, Ele chegava no sábado, onde o povo não podia trabalhar, o Senhor mandava um maná dobrado. O Senhor mandava aquela quantidade dobrada. E aquele maná do sábado não apodrecia. Eles conseguiam comer até o dia seguinte ter de novo. Então, o nosso Deus, Ele é Deus de providência. Ele é Deus que provê todas as coisas sobre as nossas vidas. Mas nós não podemos, irmãs, de maneira alguma, dar legalidade a Satanás sobre as nossas vidas, deixando que a gente fique com depressão, ansiosas. Eu falo porque teve um tempo aí atrás, há uns 3 anos atrás, que eu estava entrando em ansiedade. Quando vinha determinados momentos, eu sentia como se houvesse uma bola de fogo dentro do meu estômago. E eu ali tinha que pedir o socorro de Deus, me acalmar, porque eu sabia que aquilo ali era o início de algo que iria me prejudicar. Então, existe Deus falando: olha, é o início de algo que vai te prejudicar. Porque se você der continuidade a isso, você vai ficar doente. Confia em mim, eu sou o Deus da tua vida, sou eu que dirijo, sou eu que faço. Irmãs, é Deus que dirige, é Deus que faz tudo na nossa vida. Ai, irmã Valda, mas eu estou passando por isso, eu estou passando. Deus não tem exceção de problemas. Deus resolve todos os problemas. Deus não tem exceção de milagres. Deus resolve todos os milagres, irmãs. É na área da saúde, é na área sentimental, é na área profissional, é na área espiritual, em todas as áreas das nossas vidas. O Senhor, Ele resolve os nossos problemas operando milagre, operando maravilhas.
mas nós precisamos confiar e acreditar que o Senhor ele está na frente e no controle de todas as coisas. Porque aqui, no começo, no versículo 19, diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Irmãs, só tem uma coisa que ladrão não leva, traça não consome, e ferrugem não destrói. É a nossa fé. A nossa fé, o Senhor diz para que nós possamos guardar dentro do nosso coração, fazer menção da palavra de Deus todos os dias, andar segundo os mandamentos do Senhor, porque se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, essa fé é acrescentada, e o Senhor é conosco, e o Senhor nos guarda em todo tempo. Mas quando nós procuramos fazer a nossa vontade, deixamos o Senhor de lado, nós nos decepcionamos, nós perdemos, nós perdemos. Às vezes trabalhamos tanto a semana inteira, o mês inteiro, e chegamos no final do mês e falamos: poxa, cadê meu dinheiro? Cadê? Não deu para comprar nada de diferente, e trabalhamos tanto. Mas e o tempo para Jesus? Temos administrado o nosso tempo para o Senhor? Temos administrado aquilo que o Senhor tem nos dado? Será que nós temos administrado aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos? Tem uns por 30, outros por 60 e outros por 100. Mas teve aquele também que o Senhor deu e falou: olha, guarda, multiplica. E ele, quando o Senhor vai lá pedir: o que você fez do talento que eu te dei? Ah, Senhor, era tão precioso que eu guardei. Mas não multiplicou, não usou, não trabalhou com esse talento, não fez nada. Não, eu guardei, fiquei com medo de perder. Então, é que você vai perder mesmo. Até aquilo que você não tem, te é tirado. Por quê? Porque você não cuidou daquilo que Deus te deu, você não multiplicou. Irmãos, o Senhor tem nos dado dons, o Senhor tem nos dado oportunidade, o Senhor tem cuidado de nós, dos nossos. Milagres têm acontecido todos os dias. Todos os dias nós observamos pedido de oração, mas todos os dias também nós observamos agradecimentos dos milagres do Senhor. Todos os dias. Então, irmãs, vamos buscar o reino de Deus, colocar nossa fé em ação. Quando nós buscamos o reino de Deus, a nossa fé é acrescentada. A palavra de Deus diz aqui no versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, vírgula, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Não vos inquieteis, não vos perturbeis a vossa mente, mas buscai primeiro o reino de Deus. Está com tempo? Tem qualidade de vida? Busca o reino de Deus. Glorifica o Senhor, porque só Ele é digno de toda honra e de toda glória, de todo louvor sobre as nossas vidas. O Senhor tem preparado coisas grandes para nós. Eu quero dizer para as irmãs que há tempo de sonhar, há tempo de fazer aquilo que Deus quer sobre as nossas vidas. Às vezes nós lutamos tanto que não temos tempo nem de sonhar. Eu falo por mim. Trabalhei tanto que eu não tinha tempo de sonhar. E hoje eu estou aqui sonhando e desejando que o Senhor faça maravilhas na minha vida. E eu falo para Ele: Senhor, tudo é teu e tudo é para ti, Senhor. Nós não temos capacidade de nada, nós não somos capazes de nada. Tudo é teu, Senhor. É para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor tem coisas grandes para nós, mas quando nós buscamos a Deus, e eu digo para as irmãs que quando nós buscamos o reino de Deus, as demais coisas são acrescentadas de tal forma que a gente se surpreende. As demais coisas são acrescentadas de tal forma que a gente fala assim: Jesus, de onde saiu tudo isso? Não sou digno nem merecedor de estar onde estou, nem de ter o que eu tenho,
Não sou digno nem merecedor, porque o Senhor, Ele nos dá o melhor. Existe, assim, várias pessoas estão falando e vivendo, nem nas minhas melhores orações eu pedi tanta coisa. E o Senhor tem nos dado, o Senhor tem nos dado saúde, irmãs. Até outro dia a gente podia olhar, no ano de 2000, vivemos uma pandemia, e eu olho hoje e parece que as pessoas se esqueceram do que viveram. Pessoas vivendo hoje como se amanhã não fosse existir. Pessoas vivendo hoje como se Deus não existisse, se esquecendo que viveram uma pandemia, se esquecendo que viveram presas dentro de casa, que não podiam falar, que não podiam abraçar, vivendo distante da própria família, às vezes dentro de uma casa, 5 pessoas, cada uma em um cômodo, dentro de uma casa, as pessoas não ficavam perto, as pessoas não ficavam juntas. E hoje se esqueceram disso. Se esqueceram que o Senhor diz para a gente viver em união, para a gente plantar, para a gente colher aquilo que a gente plantar, é isso que nós vamos colher. E as pessoas estão preocupadas com festas, preocupadas com isso, preocupadas com aquilo. E onde está o reino de Deus? Outro dia eu peguei o carro com uma menina que eu não via há muito tempo, e ela foi e falou assim: ai, Valda, passei por uma dificuldade tão grande, passei por uma dificuldade tão grande, e eu fui numa igreja e a pastora me revelou: se eu continuar assim, eu não chego o ano que vem. Jesus, como que pode uma pessoa falar que se ela continuar do jeito que está, ela não chega o ano que vem, e dizer que Deus falou isso para ela e não tomar posição? Como que pode a gente não tomar posição diante do Senhor? Precisamos tomar posição, precisamos adorar. A única posição que Deus quer, irmãs, é a adoração, é a obediência à palavra. É o que a gente precisa fazer. E todas as demais coisas nos são acrescentadas. Só que às vezes as pessoas estão tão apegadas ao pecado, estão tão apegadas às coisas passageiras desse mundo, que elas não querem olhar para a vida eterna, não querem adorar Jesus como Salvador, não querem abandonar o pecado, não querem abandonar a prática. E se não abandonar a prática, não houver arrependimento, não tem vida eterna. Vai perecer. E ainda assim, com os seus próprios lábios diz, um pastor, uma pastora me revelou que se eu não mudar, eu vou morrer, porque o caminho que eu estou caminhando é morte. E mesmo assim, as pessoas estão tão cegas espiritualmente. Satanás tem fechado a mente das pessoas e elas não têm visto que elas estão precisando do socorro de Deus. Mesmo ouvindo isso, estão brincando com o nosso Deus. Não querem obediência, não querem abandonar pecado, não querem parar, não querem desistir do que está vivendo, da imundície do pecado. Mas querem viver cada dia a sua própria vida. E quando chegar naquele grande dia, o Senhor Jesus, ele vai dizer a pior palavra do mundo: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Porque, irmãs, o amor de Deus, ele é do tamanho da sua ira. Não existe uma coisa maior do que a outra. O amor de Deus, ele é do tamanho da sua ira. Deus, ele é justo. Deus, ele não é injusto. Deus, ele é justo e precisamos de arrependimento. Precisamos se arrepender dos nossos pecados. Precisamos confessar os nossos pecados e aceitar Jesus como Salvador. Porque se nós não confessar o nosso pecado, não aceitar Jesus como Salvador, não vamos herdar o céu de glória. Não vamos estar no céu do lado de Jesus. Então nós precisamos dizer: Senhor, eis-me aqui, me ajuda, me socorre. Eu preciso de Ti, Senhor, em todo tempo. Nós precisamos confiar e acreditar que o Senhor, ele tem um projeto de vida eterna para as nossas vidas. Nós precisamos acreditar e confiar que é através da palavra. Ouvireis a verdade vos libertará. Quando nós estivermos com dificuldade, quando nós estivermos passando pela luta, a palavra de Deus é alimento para a nossa alma.
eu quero dizer para mim e para você nessa tarde que o Senhor, Ele não abandona os seus. O Senhor, Ele está conosco. E eu gosto de contar testemunho. E eu vou contar um testemunho para as irmãs. É, Quando a minha filha era bem pequenininha, certo dia nós íamos subir um monte. E a minha filha estava passando muito mal, muito mal. E eu criei meus filhos com muita dificuldade. E às vezes, dificuldade mesmo, irmãs, que eu precisava orar para Deus curar. Porque se Deus não curasse, o dinheiro do remédio ia fazer falta. E eu fui uma mãe com dois filhos pequenos, que na minha casa nunca existiu farmácia. Todo mundo tem, né? Hoje Milena tem lá a farmacinha do João Miguel. Todo mundo tem uma farmacinha. Mas a minha dificuldade era grande. Se eu comprasse um remédio, ia fazer falta. E nunca passei necessidade, sempre trabalhei. Mas trabalhei para ter o necessário. Gente, E, 15 dias que tá sofrendo, limpando as e paredes. irmã Não vai Silvana pode. resolver jamais agora. E um dia, nós ali íamos subir o monte, e Milena passando muito mal mesmo. E eu deixei a minha filha em casa para subir o monte. E quando chegou lá no monte, eu clamei que o Senhor curasse a minha filha. E quando eu desci, eu tinha certeza de que Milena estava curada. Ela devia ter uns 5 aninhos. E quando eu cheguei em casa, minha filha estava muito pior. Que se é hoje, eu pego o João Miguel, boto num carro e levo para o hospital. Mas eu não tinha recurso de colocar em um carro. Já era tarde da noite, eu havia subido para o monte, era tarde da noite, eu não tinha recurso para subir para um carro. E eu dobrei meu joelho ali na cama da Milena e orei, entreguei a minha filha nas mãos do Senhor. Ela estava pior do que quando eu deixei ela em casa. E eu já era separada do pai dela e deixei ela sozinha com o Cleiton e fui para o monte. Quando eu cheguei, ela estava pior. Eu dobrei meu joelho, orei e falei, Senhor, cura minha filha. E confiei no Senhor, pratiquei a minha fé. E quando chegou no dia seguinte, Milena estava muito bem. Milena foi curada durante a noite. O Senhor a curou. Então, irmãs, em determinados momentos da nossa vida, nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos acreditar que o nosso Deus é Ele quem supre as nossas necessidades. Não é o nosso dinheiro, porque o nosso dinheiro acaba. Não é. Ontem eu conversava com uma irmã e ela falava: Poxa vida, meu esposo não está me ajudando. E eu dizia para ela: confia no Senhor, porque o homem, ele é falho. Ele vai embora no momento que você mais precisa. Mas o Senhor, ele é fiel. E no momento que você mais precisa, o Senhor está do seu lado. O Senhor, ele te ajuda, ele te sustenta, ele provê todas as coisas. O Senhor provê todas as coisas. E quando nós confiamos no Senhor, nós obtemos vitória. E nós obtemos palavras de testemunho para dar para o nosso próximo. Porque o nosso Deus, ele está no controle de tudo, ele não perde o controle. Então, que nós possamos ficar com essa palavra nessa tarde, em nome de Jesus. De buscar e confiar no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade com vocês, em nome de Jesus. Amém, amém, irmã Valda. Deixa eu ligar aqui, né?